Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado. Com grande alegria celebramos esta Santa Missa em ação de graças pelos 168 anos da gloriosa Polícia Militar do Estado de Goiás. Saúdo o comandante do 24º Batalhão, Tenente-Coronel Fabiano de Borba Ferreira, a quem agradecemos pela acolhida. Também leve o nosso abraço ao comandante do 13º Comando Regional, agora promovido, Coronel Paulo César Lopes. Também cumprimento nosso capitão Sayad, que coordena e comanda ali o Alvorada, aquela região. Os demais oficiais, praças, veteranos, servidores civis e todos os integrantes desta valorosa tropa militar. Também quero saudar os dois sacerdotes que me acompanham, o padre Renato e o padre Pablo. O padre Hélio e o padre Frederico mandou pedir desculpa por não estar aqui, porque nós estamos com a formação do nosso clero nesses dias aqui em posse. Cumprimento também com especial carinho as esposas, os filhos e demais familiares dos policiais militares, porque atrás de cada farda existe uma família que também participa dos sacrifícios, das preocupações e da grandeza desta missão. Saúdo também ainda as autoridades, todos presentes nessa celebração, inclusive o senhor vice-prefeito, cujo nome me falha agora, nosso Gouveia. A Polícia Militar do Estado de Goiás nasceu em 28 de julho de 1858, quando a antiga província de Goiás criou sua primeira força policial. Ao longo de 168 anos, a corporação cresceu, modernizou-se e consolidou valores como disciplina, hierarquia, profissionalismo, legalidade e respeito e serviço à sociedade goiana. Hoje, além de posse, o 24º Batalhão da Polícia Militar atende Alvorada do Norte, Buritinópolis, Damianópolis, Guarani de Goiás, Iaciara, Mambaí, Nova Roma, Simolândia e Sítio da Abadia. É uma missão extrema e extensa, exigente e indispensável à paz social de todo o Nordeste goiano. A primeira leitura que nós ouvimos, proclamada aqui pela nossa militar, à primeira vista, distante da vida militar, porque fala insistentemente do amor. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Entretanto, aqui encontramos o fundamento mais profundo de toda autoridade legítima. O policial não recebe poder para dominar, matar, humilhar, agir por vingança. O militar recebe a autoridade para proteger a vida, defender o inocente contra o agressor, preservar a ordem e assegurar que a sociedade possa viver em paz. O verdadeiro serviço policial nasce de uma forma exigente de amor. O amor que protege, corrige, enfrenta o mal e se dispõe a correr risco em favor das pessoas que muitas vezes nem sequer conhece. São João chega ao centro de toda a fé cristã ao declarar: Deus é amor. Quem permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece com ele. Isso não significa o amor fraqueza diante do crime, gente. O amor cristão não é omissão, sentimentalismo ou ingenuidade. A gente sabe que tem correntes políticas no nosso país que quer menosprezar e já menospreza a polícia, querendo desarmar a polícia, querendo desarmar a sociedade. Não, isso não é algo que nós podemos cogitar. A polícia age dentro desse princípio do amor,
mas a polícia precisa ter os melhores equipamentos de autodefesa e de defesa da sociedade. Uma polícia desarmada seria o maior contrassenso que nós poderíamos pensar, enquanto que os marginais hoje têm um arsenal de guerra. Nesses territórios já tomados pelo crime organizado no Brasil, é um verdadeiro tormento que penso que precisa ser enfrentado com rigor para que essas comunidades sejam alforriadas de todo esse domínio do narcoterrorismo que se instalou no nosso país. O amor verdadeiro defende o bem e resiste ao mal. Essa é a verdade. No mundo civil, ninguém pode ter arma para querer matar os outros, mas para se defender e defender a sua família. Uma sociedade que deixa o criminoso agir livremente, abandona suas vítimas. Por isso, o policial que cumpre a lei com justiça, equilíbrio e humanidade, torna-se um servidor da ordem querida por Deus. Ele precisa ser firme, sem ser cruel, corajoso, sem ser imprudente, obediente, sem renunciar à sua consciência, forte, sem perder a compaixão. A profissão policial coloca homens e mulheres diante de situações que grande parte da sociedade nunca presenciaria. Há o contato com a violência, contato com o sofrimento das pessoas, contato com a injustiça, com o medo, o risco e muitas vezes o contato também com a ingratidão. Muitas vezes a polícia sofre dessa ingratidão da própria sociedade. Assim, o salmista nos oferece hoje uma oração muito apropriada, que a nossa ministra do canto cantou aqui para nós. Todas as vezes que busquei o Senhor, Ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. O policial precisa de treinamento, equipamento, inteligência, estratégia e disciplina. Mas o policial precisa igualmente de equilíbrio interior, amparo familiar, saúde emocional e confiança em Deus. Muitos policiais sofrem e estão em tratamento, porque não é fácil você encontrar uma sociedade com tantos problemas. Daí é preciso formar homens firmes, mulheres firmes, gente com capacidade para as batalhas. Batalhas que se vencem na rua, mas também batalhas silenciosas que cada militar trava dentro de si, no profundo da sua alma, os seus conflitos existenciais, suas angústias, seus problemas familiares e tantas outras situações. Hoje a igreja recorda 3 irmãos citados no Evangelho, profundamente amigos de Jesus: Marta, Maria e Lázaro. Betânia era o lugar onde Cristo encontrava acolhida, amizade, alimento e descanso. Assim era chamada a casa daqueles irmãos que viviam juntos. Muito bonita a história. Depois das multidões, do cansaço, das viagens, das discussões, Jesus encontra naquela casa uma família que o recebia. Impressionante isso. Quantas vezes Jesus parou em Betânia, hospedou-se na casa de Marta, Maria e Lázaro. O Evangelho nos ensina, assim, que até o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo encarnado, Deus encarnado na nossa humanidade, precisa de descanso, de respeito à sua humanidade. E nosso Senhor quis ter um lugar muito especial para o seu repouso naquele lugar. Também o policial precisa de um lugar de sua Betânia, de seu lugar de refúgio. Precisa de uma casa onde não seja apenas uma patente ou uma farda,
mas o esposo, a esposa, o pai, mãe, filho, irmão e amigo. O policial precisa de pessoas diante das quais possa falar, silenciar, chorar, rezar e recuperar as forças. As famílias dos policiais militares querem expressar a gratidão da igreja. Muitas vezes são vocês que esperam uma ligação e alteram os planos. Vive a preocupação de uma escala imprevista no quartel, ou suporta a ausência em datas importantes, porque o policial, como nós sacerdotes, ele vive da imprevisibilidade. Nós sacerdotes também somos assim. Eu me lembro uma vez em Uruaçu, quando um senhor que era de uma outra religião, nem cristão era, estava em Anápolis com um câncer que lhe tomava o rosto. E ele disse para o filho: eu quero a visita de um padre, mas tem que ser o padre daí que eu um dia o conheci. Eu recebi o telefone às 10 horas da noite, descansei às 4 da manhã, saí às 7 da manhã, já estava lá em Anápolis orando com aquele senhor e voltando rapidamente porque tinha outros trabalhos. Assim é a vida do padre. Meu bispo, eu lembro uma vez, uma pessoa no final da vida em São Paulo, pediu que queria confessar, mas só servia ele. Ele saiu de Uruaçu, foi até São Paulo para atender, porque é um caso de consciência. Você não pode deixar para depois. É o doente que está morrendo, é uma família que está em conflito, é um acidente que ceifa alguém tão importante da família. Os primeiros a chegar é o policial, mas depois o padre tem que ir confortar a família, rezar com a família, ajudar a atravessar aquele momento tão difícil. Então nós temos estas imprevisibilidades que faz parte da nossa vida. No Evangelho, Marta encontra Jesus levando no coração a dor pela morte do irmão Lázaro, amicíssimo de Jesus. Jesus estava longe quando soube da morte do seu amigo, ele levou lá. E ele foi. Quando ele chega, Marta diz: Senhor, se estivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Já havia 4 dias no sepulcro. E nosso Senhor diz: onde ele está? Está aqui, mas já cheira mal. E nosso Senhor ressuscita Lázaro. E aqui nós podemos ver que do coração desta irmã de Lázaro brota uma oração de quem está ferido, machucado pela morte, que não esconde suas tristezas. Muitos policiais também carregam lembranças difíceis, companheiros falecidos, ocorrências que marcaram sua memória, pessoas que não conseguiram salvar, cenas que não se apagam facilmente. Eu lembro de um policial que compartilhava comigo situações tão difíceis, quando, para preservar a vida de pessoas dele próprio e dos seus colegas policiais, ele teve que alvejar uma pessoa muito cruel, e aquilo nunca saiu da cabeça dele. Aquele tiro, aquela explosão e aquela morte, por mais que fosse uma pessoa tão cruel, fica. Diante da morte, Jesus proclama: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Nesta missa, recordamos com grande bondade e alegria todos os integrantes da nossa PM Goiás, sobretudo aqueles que já partiram, e de modo especial aqueles que se entregaram à vida no cumprimento do dever. Nós temos na história da nossa polícia registradas muitas mortes cruéis de policiais.
que marcam a vida da corporação, mas também que são exemplos de uma espécie de entrega, de imolação, de holocausto em favor da corporação e da nossa sociedade. Marta responde a Jesus com uma profissão de fé admirável. Sim, Senhor, eu creio firmemente que Tu és o Messias, o Filho de Deus. A fé não elimina todos os perigos, mas dá ao homem uma razão maior para permanecer de pé. Quando vocês saem para a missão dura, muitos rezam, mas a fé não elimina o perigo. Você vai com aquela consciência que Deus me dê força para fazer o que for. E se tiver que morrer, morrerei por amor à pátria, por amor à polícia, por amor ao povo, por amor à nossa sociedade. A fé é isso, meus irmãos. É esse dom que marca a nossa razão, a nossa inteligência, para que nunca a gente vacile. Nós podemos perder tudo. Perder a vida, perder membros do nosso corpo, mas nunca perder a fé. E aqui eu quero lembrar 2 militares santos. São Sebastião, militar do Império Romano e mártir de Cristo, soube unir coragem e fidelidade a Deus. Santo Expedito, venerado como soldado e testemunha da decisão firme, recorda pela piedade popular que o bem não deve ser adiado nunca. Por isso que na imagem de Santo Expedito está lá, Expedito está escrito, ode, hoje, e embaixo, erocras, em latim. O diabo sempre coloca no nosso coração, deixa para converter amanhã, deixa para você fazer o bem amanhã, ode, é hoje que é o dia de fazer o bem. Nós não podemos adiar a nossa mudança de vida. A conversão, a honestidade e o cumprimento do dever começam hoje, agora. O policial cristão não deixa para amanhã a sua decisão de ser justo, sóbrio, fiel à família e leal à própria consciência. O bom policial, sobretudo católico, e nós temos vários aqui que atuam conosco na igreja, nesse outro exército, que é o exército de salvação das almas, e que sabe a importância da confissão sacramental, do arrependimento dos pecados, da fidelidade no matrimônio, que nós temos policiais que trabalham também o encontro de casais, com trabalho com a família, né? Como isso é bonito. Esta nova sede, recentemente inaugurada, do 24º BPM, agora em fevereiro último, representa melhores condições de trabalho e atendimento à população. Mas um batalhão não é grande apenas por seus edifícios ou equipamentos. Sua verdadeira grandeza está na qualidade moral, profissional e humana de cada membro da força. Cada viatura que sai deste quartel leva consigo a autoridade do Estado e a confiança da sociedade. Cada abordagem, cada orientação, cada socorro e cada prisão legalmente realizada deve revelar preparo, prudência, justiça e respeito à dignidade humana. O poder da farda é grande, por isso maior deve ser o domínio de si mesmo. No uso da arma, no uso da força, o autodomínio. É justo agradecer à PM Goiás pelo enfrentamento corajoso da criminalidade nos últimos tempos, das organizações criminosas, do tráfico, da violência e de tudo que ameaça a paz em nossas famílias. Nós ainda temos viva na nossa lembrança a presença do cangaço no nosso estado. Inclusive, aqui, acho que em São Domingos, a tia de Dom José Chaves foi morta num assalto do cangaço. Foi aqui, né? Foi aqui em Poços. O policial lá foi também. Ali também. Falecido pelo cangaço.
uma senhora já idosa, surda, que não soube entender o que estava acontecendo, não obedeceu às ordens e foi morta, covardemente, como esse irmão nosso que deu a vida nesse combate. Hoje, graças a Deus, os que não quiseram mudar de vida e mudar de estado, tiveram que habitar aquele lugar que todos nós sabemos. Porque a polícia não brincou em tarefa e não tinha outra maneira de ser. A covardia desses homens que colocou por terra tantas pessoas não poderia ser enfrentado com café e pão de queijo. E a polícia soube muito bem enfrentar com o apoio do governador. Hoje o estado de Goiás, nós não temos mais o cangaço. Nós não temos mais aquele assalto a caminhoneiros, assalto às cargas, assalto à mão armada. Formosa, por exemplo, era uma tristeza o tanto de assaltos. E por lá passaram bravos policiais, bravos comandantes, como por aqui, que botou ordem na coisa. Hoje a nossa diocese vive um ambiente muito tranquilo, graças a vocês, que às vezes precisa também de uma melhoria no salário, um efetivo que cada vez está diminuindo mais, policiais que por não ter um salário mais adequado têm que estar fazendo bico nas horas de descanso, às vezes cansando ainda mais, perdendo essas energias, que eu já falei para os 3 candidatos ao governo do estado que precisa olhar com carinho pela polícia, sobretudo em gratidão pelas pessoas que compõem hoje a Polícia Militar do Estado de Goiás. E juntamente com a Polícia Civil e as outras forças, como as forças municipais, que têm atingido um nível de serviço muito grande na nossa região, no nosso estado. E eu agradeço imensamente o trabalho dos senhores. Entretanto, a vitória mais completa não está apenas nesta prática, às vezes dura, que vocês tiveram que realizar e às vezes têm que realizar contra o mal. Mas a grande vitória da nossa gloriosa Polícia Militar do Estado de Goiás está em ajudar a construir uma sociedade em que novas gerações não sejam seduzidas pelo crime. Que a presença firme da polícia, com seu braço forte, inibindo o tráfico, inibindo a expansão das corporações do crime, ajuda as crianças, e a presença também da polícia nas escolas, dando palestra, orientando, ajuda muito na preparação da nossa sociedade contra o crime. Meus queridos policiais, queridos soldados, bravos soldados, jamais permita que a convivência diária com o mal faça endurecer o coração de vocês. Protejam a sensibilidade, vocês são de carne e osso. Proteja a honestidade de vocês, a vida espiritual e o respeito às pessoas. Procure ajuda quando o peso se tornar excessivo. Nós estamos, como igreja, os sacerdotes, sempre à disposição da polícia. Se tem algum policial com burnout, com dificuldade, com problemas espirituais, nós estamos a serviço de vocês, daqueles que pensam no suicídio, procure ajuda. Uma das dores que eu trago no coração foi não ter conseguido evitar o suicídio de um sargento em Uruaçu. Foi muito doído para mim, que eu o acompanhei 6 meses como padre. Ficamos muito amigos, mas era um homem que tinha grandes sofrimentos na alma. E trabalhando com ele todo esse tempo, ajudando, sempre quando ele tinha crise, ele me ligava. E onde eu estivesse, eu atendia por telefone, ia atrás. Mas um dia ele me ligou, eu estava em Santa Teresa de Goiás. Gastava 1h30 para chegar. Quando eu cheguei à sua casa, ele tinha dado um tiro na cabeça. Aquilo me doeu muito. Até hoje eu tenho uma grande dor. Mas tem muitos outros que a gente conseguiu curar, ajudar com a graça de Deus a desistir desta tendência da autodestruição, que é muito triste. Eu penso que quem começa a produzir esse pensamento fixo de suicídio, porque vocês enfrentam as realidades mais duras da vida, procure ajuda. É uma desgraça uma pessoa tirar a própria vida.
a dor que fica para a família e até mesmo para a sua alma. Pedir ajuda não diminui a coragem. Nem o coronel, nem o tenente-coronel, nem o major, ninguém precisa ter medo de pedir ajuda. Se nós, sacerdote, bispo, também temos que pedir ajuda nos momentos difíceis, porque a questão do autoextermínio, hoje é uma realidade também dentro da igreja. No Brasil, nós tivemos nos últimos anos vários sacerdotes que cometeram o autoextermínio. Todo mundo precisa de ajuda, médicos. Eu tenho uma tristeza também de um médico tão jovem, que saiu da faculdade já usando drogas. Vocês imaginam como que é a situação hoje? O menino vai para a faculdade, tem todo um arcabouço de família, chega lá um ambiente fútil, muita droga, muita coisa, aprendeu a usar drogas. E um dia antes de começar o seu trabalho, eu atendia muito a esposa dele, médico jovem, injetou uma dose exagerada de cocaína na veia e morreu dentro do seu próprio consultório. Uma tristeza. Não pediu ajuda. Rezem antes de sair para o trabalho, porque mesmo que você está na calmaria da cidade, uma patrulha fazendo as vistorias, você pode de repente encontrar com algo inesperado, né? Rezem. Eu sugiro a vocês decorarem o Salmo do Bom Pastor, Salmo de Davi, do rei Davi, que foi um rei militar em Israel. Salmo 22 ou 23, conforme a tradução da Bíblia. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Rezem antes de sair de casa. Tragam no coração os nomes daqueles que esperam seu retorno. E quando você entrar em casa, meu querido militar, esquece as agruras da polícia e ame a sua esposa, beije os seus filhos, ame a sua casa, sinta feliz na sua família. Porque o nosso ninho de maior segurança é a família. Um militar que chega em casa e é bem recebido pela esposa, pelos filhos, ele reabastece as suas energias humanas e espirituais. Ao colocar a farda, recorde que ela não representa privilégio, mas missão. A farda não autoriza a arbitrariedade do militar, mas exige serviço. Não os separa do povo, mas os consagra à proteção do mesmo povo. Nesta manhã, encerrando a nossa meditação, agradecemos a Deus pelos 168 anos da Polícia Militar do Estado de Goiás. Agradecemos a Deus por seus veteranos, por sua história e pelos homens e mulheres que hoje continuam essa missão da nossa polícia. Pedimos que o Senhor conceda sabedoria aos comandantes, prudência aos oficiais, segurança aos praças, serenidade às famílias e proteção de toda a tropa. Que o anjo do Senhor acampe ao redor daqueles que o temem e os salve. Como cantamos no salmo de hoje, que São Sebastião e Santo Expedito interceda pelos militares desse nosso batalhão. Que São José proteja suas famílias e que Nossa Senhora, Mãe do Cristo e Rainha da Paz, estenda seu manto sobre todos aqui reunidos, sobre o nosso 24º BPM e sobre toda a polícia gloriosa militar do estado de Goiás. Que cada policial saia para o seu serviço em paz, cumpra dignamente sua missão e retorne em segurança à sua Betânia, ao lar onde esperado e amado assim seja.